Você já percebeu como, desde pequenos, fomos ensinados a acreditar que o sofrimento é um sinal de virtude? Que só quem se sacrifica merece alcançar algo grandioso? Essa ideia está tão enraizada em nós que passamos a admirar o cansaço, a exaustão e o martírio, como se eles fossem símbolos de força e valor. Mas será que esse caminho realmente leva à felicidade? Ou será que é justamente essa crença que nos mantém presos, exaustos e distantes de uma vida plena? Antes de mergulhar nessa reflexão profunda sobre Nietzsche e o verdadeiro sentido da existência, eu quero te fazer um convite especial. Se você busca conteúdos que desafiam o pensamento comum e te fazem enxergar o mundo de um jeito mais livre e consciente, então curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Aqui, a gente pensa fora da caixa, menos questiona, reflete e aprende a viver com propósito. Nietzsche acreditava que o maior peso da vida moderna não está nas dificuldades, mas nas mentiras que contamos a nós mesmos. Mentiras disfarçadas de virtudes. A mais destrutiva delas é a ideia de que o ser humano precisa se sacrificar constantemente para alcançar algo bom, seja o sucesso, o reconhecimento ou a salvação. Essa ideia vem de muito longe, desde Platão e sua filosofia que rejeitava o corpo e o prazer, e foi reforçada ao longo dos séculos pelo cristianismo, que pregava a renúncia do presente em nome de uma recompensa futura. Assim, fomos condicionados a acreditar que viver intensamente é pecado e que o sofrimento é a passagem para a salvação. Nietzsche olhou para tudo isso e gritou, em meio ao silêncio das convenções: não, a vida precisa ser afirmada, não negada. O filósofo via o sacrifício não como uma virtude, mas como uma prisão. Ele dizia que, enquanto acreditarmos que o sofrimento é o preço da felicidade, estaremos negando o nosso próprio poder de criação. O ser humano é, por natureza, criador menos alguém que transforma o caos em beleza, a dor em força, o erro em aprendizado. Mas o sistema moderno, herdeiro dessa moral do sacrifício, nos fez esquecer disso. Ele nos transformou em máquinas, vivendo para trabalhar e não trabalhando para viver. Pense em quantas pessoas passam a vida repetindo os mesmos dias, menos acordam cedo, passam horas em empregos que odeiam, voltam para casa cansadas e, no fim, mal têm energia para sonhar. Essa rotina é o retrato moderno do mito de Sísifo. Empurrar uma pedra montanha acima todos os dias, apenas para vê-la rolar de volta ao ponto de partida. Nietzsche via nessa repetição um sintoma da decadência espiritual do homem. O capitalismo, segundo ele, herdou do cristianismo a ideia do sacrifício e a transformou em engrenagem. Trabalhe agora, descanse depois, sofra hoje. Será recompensado amanhã. Um amanhã que nunca chega, sempre adiado, sempre distante. Um horizonte ilusório. E quando o trabalhador, exausto, ousa reclamar, é acusado de ingratidão, de fraqueza, de não compreender os propósitos superiores. Nietzsche detestava esse tipo de moral, porque ela rouba do homem o que há de mais sagrado, o direito de viver o presente com plenitude. Ao contrário de Platão, que via o corpo como uma prisão da alma, Nietzsche o enxergava como expressão máxima da vida. Para ele, negar o corpo era negar a própria existência. O prazer, a arte, o riso, o amor, a dança, menos. Tudo isso era parte da verdade humana. E é por isso que ele propunha uma nova forma de moralidade. Não a moral do dever e do sacrifício, mas a moral da criação. A vida, dizia ele, não precisa de sentido dado por deuses ou sistemas. Ela ganha sentido quando o próprio homem a cria. O verdadeiro sábio não é aquele que se mortifica em busca de um paraíso futuro, mas aquele que transforma a própria vida em uma obra de arte no presente. Em Assim Falou Zaratustra, Nietzsche descreve o espírito humano em 3 estágios. O camelo, que carrega o peso das tradições e deveres. O leão, que se rebela e destrói os ídolos do passado. E a criança, que representa o renascimento, o sagrado, dizer sim à vida. A criança é inocência, criação e esquecimento. Ela não se preocupa com o amanhã, nem se culpa pelo ontem. Vive o agora, intensamente,
e é capaz de recomeçar quantas vezes for preciso. Nietzsche acreditava que apenas quando nos tornamos como crianças, livres de culpas e cheios de curiosidade, é que realmente aprendemos a viver. Essa visão é radical, porque rompe com tudo o que fomos ensinados. Ela nos obriga a encarar uma pergunta desconfortável. E se o verdadeiro erro da humanidade for ter acreditado que o sofrimento é o caminho da salvação? Nietzsche diria que esse pensamento enfraqueceu o espírito, apagou o brilho do olhar humano e nos fez confundir obediência com virtude. Ele via no riso, no prazer e na criação a verdadeira forma de espiritualidade. O homem deveria dizer sim à vida, com tudo o que ela traz, menos inclusive a dor, o fracasso e a imperfeição, porque é justamente isso que nos torna humanos. O eterno retorno de Nietzsche é o teste supremo dessa ideia. Imagine viver sua vida exatamente como ela é, repetindo-a infinitas vezes. Você sorriria com satisfação ou sentiria desespero? Essa pergunta não é teórica. É um espelho. Ela te força a avaliar se está vivendo uma vida que valeria a pena reviver. Se a resposta for não, então há algo em você que precisa renascer. A filosofia de Nietzsche não quer que você fuja da dor. O caos, para ele, é o solo fértil da criação. Só quem abraça o caos pode gerar algo novo. Mas há algo ainda mais profundo nessa reflexão. Nietzsche via na alegria a forma mais elevada de sabedoria. Uma alegria que não depende de recompensas, mas nasce do simples fato de existir. Ele acreditava que o ser humano deveria ser capaz de olhar para a própria vida e dizer: sim, eu quero viver tudo de novo. Isso é o amor fati, o amor ao destino. Amar o destino é aceitar tudo, o bom e o ruim, o prazer e a dor, com a mesma gratidão. É transformar a vida, mesmo nas dificuldades, em uma afirmação de força. E talvez o ponto mais belo da filosofia de Nietzsche esteja aí. Viver com alegria é o maior ato de rebeldia em um mundo que te ensina a sofrer. Por isso ele dizia que precisamos de tempo para viver e transformar a existência em arte. A vida não é uma penitência, é uma oportunidade de criação. Trabalhar é importante, sim, mas viver é essencial. Aquele que criou o mundo descansou no 7º dia. E talvez essa seja a maior lição simbólica de todas. O descanso, o prazer e o riso também são sagrados. Nietzsche sorriria ironicamente ao ver como ainda somos guiados pela culpa, como ainda acreditamos que o amor ao corpo é pecado e que a alegria precisa ser contida. Ele diria: liberte-se, diga sim à vida. E é esse o convite que quero deixar para você. Não viva como parte de um rebanho que segue sem questionar. Não aceite o sacrifício como única moeda da felicidade. Questione, crie, viva. Porque a vida não foi feita para ser suportada, foi feita para ser celebrada. A multidão caminha em silêncio. Milhares de rostos diferentes, mas uma única expressão, a da conformidade. Nietzsche observava esse fenômeno e o chamava de a moral do rebanho, um estado em que o ser humano abdica do próprio pensamento e da própria vontade para se encaixar nas expectativas dos outros. É o comportamento de quem segue o fluxo, não por convicção, mas por medo de ser rejeitado. Quantas vezes você já se pegou fazendo algo apenas porque é assim que todos fazem? Escolhendo uma profissão não por paixão, mas porque dá estabilidade? Vestindo-se de um jeito, falando de um jeito, até pensando de um jeito, tudo para caber em uma forma invisível imposta pela sociedade. Nietzsche chamava isso de mediocridade coletiva, a renúncia da autenticidade em troca da aceitação. Mas o espírito livre, esse sim, é a figura que ele admirava. O espírito livre é aquele que tem a coragem de caminhar só. Ele não busca aprovação, busca sentido. Ele não repete, ele cria. É o indivíduo que não teme questionar o que todos consideram verdade, porque sabe que a verdade que não é questionada se transforma em prisão. E o que é mais assustador, a solidão da liberdade ou a segurança da servidão. Nietzsche dizia que a maioria prefere o conforto da obediência, mesmo que isso custe a própria vida interior. E talvez seja por isso que o mundo está cheio de pessoas ocupadas, mas vazias, que trabalham, consomem,
reproduzem, mas não vivem. O rebanho moderno é ainda mais perigoso, porque agora tem o rosto da multidão digital. Seguimos tendências, repetimos opiniões de influenciadores, nos medimos por curtidas e validações virtuais. A tecnologia deu voz a todos, mas poucos realmente têm algo a dizer. Nietzsche, se vivesse hoje, provavelmente perguntaria: você pensa por si mesmo, ou está apenas ecoando o que a massa já pensou por você? Ser livre, na visão dele, é um ato de rebeldia silenciosa. Menos é olhar para dentro, descobrir o que realmente te move e viver conforme isso, mesmo que o mundo inteiro vá na direção oposta. Ser o espírito livre é viver como se a própria existência fosse uma obra em construção, cheia de riscos, erros e renascimentos. É dizer sim à própria natureza, mesmo que isso te coloque contra a maré. Nietzsche acreditava que poucos têm essa coragem, porque ela exige uma morte simbólica. A morte do ego domesticado, da vaidade social e do medo da exclusão. Mas é só quando essa morte acontece que nasce o verdadeiro Criador, aquele que não segue o rebanho, mas traça o próprio caminho com as próprias pegadas. Talvez essa seja a maior revolução que um ser humano pode viver. Não mudar o mundo, mas mudar o modo como escolhe existir dentro dele. E agora eu quero te ouvir. O que significa para você dizer sim à vida? Deixa nos comentários a tua reflexão. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa se libertar dessa moral do sacrifício e redescobrir o prazer de existir. E lembra, cada segundo é uma chance de começar de novo. Nietzsche diria que o caos é o berço das estrelas, e talvez o teu brilho esteja apenas esperando o momento de nascer.